Em 1907, Joseph Stalin não era conhecido como líder da União Soviética. Na verdade, não existia União Soviética e ele não era conhecido como Stalin. Ele era apenas um jovem marxista de uma família pobre. Um rapaz que queria se tornar padre se não tivesse se rebelado e se tornado um revolucionário. Seu nome real era, vou tentar pronunciar aqui, Joseph Vissarionovich Dzugashvili. Espero que minha pronúncia tenha ficado bacana. Naquele ano, Joseph havia roubado um banco em Tiflis, conseguindo cerca de 3,4 milhões de dólares para a causa bolchevique e garantindo seu lugar entre os seguidores mais cobiçados de Vladimir Lenin. Nesse mesmo ano, sua esposa, Yekaterina Svanidze, deu à luz seu primeiro filho, Yakov. No entanto, não houve tempo para a família comemorar. A polícia czarista estava caçando Joseph e a família foi forçada a fugir para Baku, no Azerbaijão. Ao longo do caminho, a esposa de Joseph adoeceu com tifo e, apenas 9 meses após o nascimento do filho, ela acabou falecendo com apenas 22 anos. Pouco tempo depois, Joseph adotou um novo nome, Joseph Stalin, que significa homem de aço em russo. Ele mergulhou ainda mais em seus deveres revolucionários, deixando seu filho Yakov para ser criado pela família de sua falecida esposa em Tbilisi. Enquanto seu pai lutava ao lado de Lenin na Revolução Russa, Yakov Dzugashvili permaneceu com sua tia, tornando-se um jovem sensível e retraído. Então, em 1921, seu pai o chamou, lançando-o em um caminho tumultuado. Joseph Stalin era determinado e implacável. Certamente, sua falta de compaixão ajudou a ele e seus companheiros revolucionários bolcheviques. Mas quando se tratava de assuntos de família, Stalin estava sempre distante. Enquanto a mãe de Stalin era uma mãe mais cuidadosa, pressionando para que seu filho levasse uma vida boa e se tornasse um padre, seu pai era alguém distante e que pouco teve contato com o filho. Stalin, assim como seu pai, não deu tanta atenção para o filho. Ele o proibiu de mudar seu nome para Stalin. Apesar de todo o nome envolvido, a mensagem era clara. Yakov Dzugashvili nunca seria um Stalin. Alguns historiadores acreditam que o desdém de Stalin por Yakov decorreu das semelhanças do menino com sua mãe. Stalin não suportava a semelhança. No funeral de Ekaterina, os parentes lembraram que Stalin estava desolado. Quando Yakov finalmente foi morar com Stalin, ele descobriu que seu pai havia se casado novamente e tinha 2 filhos com sua segunda esposa, Nadezhda Alliluyeva. O irmão de Yakov, Vassily Stalin, havia nascido em 1921 e sua irmã Svetlana havia nascido em 1926. Cada criança experimentou sua própria tragédia pessoal. Vassily se tornou um alcoólatra e Svetlana, embora tenha sido a favorita de Stalin, teve que lidar com o suicídio de sua mãe aos 6 anos. Mas o relacionamento de Yakov com Stalin foi talvez o mais trágico. O relacionamento de Stalin com Yakov ficou mais tenso quando, no final da década de 1920, o rapaz conheceu uma jovem chamada Zoya Gunina, filha de um padre ortodoxo. Yakov e Zoya começaram a viver juntos e acabaram decidindo se casar. Os dois foram pessoalmente anunciar sua decisão a Stalin, mas no lugar de comemorar, Stalin ficou furioso. Sua raiva era tão intensa que fez com que a nora fugisse de casa aterrorizada. Yakov, mais uma vez falhando em apaziguar seu pai, caiu em estado de delírio nervoso. Brandindo a pistola, Yakov disparou uma bala em seu peito, tentando atingir o próprio coração. Em vez disso, ele errou e a bala entrou em seu pulmão. A madrasta enfaixou o peito do jovem e chamou o médico. De acordo com uma versão da história, Stalin balançou a cabeça e disse com desdém ao filho: "Você nem consegue fazer isso direito." Apesar de tudo isso, Yakov e Zoya acabaram se casando. Mas a vida dos dois juntos foi tudo, menos feliz. A filha que tiveram juntos morreu muito cedo, e o casamento durou menos de 2 anos. Não muito tempo depois, em 1941, Yakov se matriculou na Academia de Artilharia do Exército Vermelho por insistência de seu pai. Ele havia sido engenheiro de turbinas antes de ingressar na academia, mas quando saiu, havia sido nomeado comandante de uma bateria de artilharia, apenas um mês antes da invasão alemã da União Soviética.
Yakov era um soldado reservista do Exército Vermelho, mas quando a guerra estourou, ele foi enviado para a batalha como se fosse apenas outro comandado típico. Em vez de se despedir pessoalmente do filho, Stalin ligou para Yakov e falou: "Vá e lute." No entanto, o tempo de Yakov no campo de batalha foi bem curto. No início de junho de 1941, ele e membros do 20º Exército se renderam às tropas alemãs na Bielorrússia. Yakov tentou escapar dias depois, mas sem sucesso. Vários dos militares de Yakov traíram sua identidade para os alemães, mas os nazistas não tinham intenção de executá-lo ou torturá-lo. Em vez disso, eles o trataram com civilidade e, quando o interrogaram, questionaram-no mais sobre suas opiniões pessoais e políticas do que sobre questões militares. O plano final deles era atrair Yakov para se juntar a eles, e depois disso, usariam a poderosa máquina de propaganda nazista para demonstrar como o próprio filho de Stalin havia o traído. Essa mesma máquina de propaganda garantiu que a notícia da captura de Yakov fosse amplamente divulgada. E embora o rapaz tivesse sido levado cativo contra sua vontade, os nazistas afirmaram publicamente que ele se rendeu voluntariamente. A princípio, Stalin acreditou nessa versão dos acontecimentos, mas, à medida que mais informações chegavam, ele percebeu que seu filho havia sido levado contra sua vontade e não havia traído seu país. Stalin fez várias tentativas de resgate para recuperar o filho dos alemães, mas todas elas foram mal sucedidas. Na mesma época, Hitler ofereceu a Stalin um acordo. Os alemães trocariam seu filho pelo marechal de campo Friedrich Paulus, que os russos fizeram prisioneiro em Stalingrado. Em resposta, Stalin disse: "Não troco marechais de campo por tenentes." Zhukov, o marechal do Exército Vermelho, escreveu em seu diário pessoal que havia perguntado a Stalin sobre o filho, e ele respondeu: "Yakov não vai sair do cativeiro. Os fascistas vão atirar nele. Yakov irá preferir a morte do que trair a pátria." As palavras de Stalin provaram ser verdadeiras, e seu filho persistiu em desafiar as tentativas de cooperação dos alemães. Seu tratamento anteriormente gentil tornou-se duro e, eventualmente, eles perderam todo o interesse em Yakov. Então, em 14 de abril de 1943, Yakov tentou escapar do campo de concentração nazista em que estava preso. Yakov passou cuidadosamente por um labirinto de fios de arame farpado e alcançou a cerca na borda do acampamento. Nesse ponto, o filho de Stalin teria gritado desafiadoramente para um guarda da SS próximo: "Não seja covarde! Atire! Atire!" E então ele tentou agarrar a cerca elétrica com o guarda disparando. Embora a história oficial divulgada pelos nazistas na época afirmasse que Yakov foi morto a tiros durante a tentativa de fuga, eles divulgaram fotos de seu cadáver crivado de balas. Informações recentes revelaram que a tentativa de fuga de Yakov foi, na verdade, mais provavelmente um ato de suicídio. Sentindo-se abandonado por seu pai, Yakov se jogou em uma cerca elétrica tentando acabar com sua vida. O guarda atirou em Yakov 4 vezes, mas agora se sabe que ele disparou as balas no corpo já morto de Yakov. Após a guerra, sem saber o que havia acontecido com seu filho, Stalin ofereceu uma recompensa de $250 mil na Alemanha Oriental a qualquer um que oferecesse detalhes da morte do filho. Segundo Svetlana, a filha de Stalin, ele só sabia que Yakov havia sido baleado, mas não onde ou por quê. Em 1945, a inteligência americana e britânica encontrou um dossiê alemão sobre Yakov, que incluía um relatório de autópsia, depoimentos de guardas e prisioneiros, fotos do corpo de Yakov estendido ao longo da cerca e uma carta do comandante nazista Heinrich Himmler confirmando a morte de Yakov. Cientes dessa informação, o presidente Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill decidiram retê-la de Stalin para poupá-lo de qualquer sofrimento pessoal. Yakov Dzugashvili foi premiado póstumamente com a primeira classe da Ordem da Guerra Patriótica em 1977. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!